Boa noite, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira à noite. Estamos encerrando, né? Mais uma semana. Já se passaram aí 6 meses do ano, metade do ano, 50% do ano já se foi, gente. E nós estamos aí, né? Firmes. Até aqui, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos entrando. Você que está entrando agora, compartilha com suas amigas, compartilha com as pessoas que você acha que pode ser edificada por essa live. Nesse mês de julho, nós vamos iniciar um tema muito importante. Um tema, assim, que eu gosto muito de trabalhar. Eu vejo que é um tema, assim, que o Senhor Deus, é o meu propósito. Deus me chamou para isso e é uma bênção. Nós vamos falar sobre cura emocional, sobre trauma. Amém? Boa noite. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Boa noite, Andressa, amiga. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos iniciar, né? Eu estava falando. Nós vamos estar falando sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre esse mês sobre cura emocional. E hoje nós vamos começar falando sobre traumas. E eu gosto muito dessa música que fala que há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade, há unção em Gileade. Então, assim, é um tema muito, como diz, né, muito forte, mas é muito importante. Então, assim, espero que o Senhor venha nos direcionar nessa noite, não somente nessa noite, mas durante todo esse mês. Nós vamos falar de temas muito importantes. E meu objetivo nesse mês de julho, é claro que a gente não vai conseguir, né? Isso não é uma terapia, né? É só um despertamento para que você, mulher, que identifica que você precisa de alguma cura na área das suas emoções, das suas memórias, na sua infância, em algum comportamento, advindo de algum trauma, que você possa buscar isso em Deus, buscar ajuda, porque nós não somos os nossos traumas, né? Nós não podemos deixar que o passado nos defina, nós não podemos deixar que as feridas, que tudo aquilo que fizeram contra nós, venha definir quem nós somos, o que nós fazemos, né? Então, assim, a cura, por mais difícil que você tenha tido, por mais difícil seja a situação que você já tenha passado, por mais traumatizante, por mais forte, talvez você fale, Letícia, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passei. Existe cura, existe superação, existe ressignificação para toda dor da nossa alma. A gente não fomos feitos para ficarmos à mercê das nossas dores, das nossas feridas, que nós não fomos feitos para expressar
essas dores, esses traumas, né? O Senhor tem algo muito mais. O Senhor tem vida abundante, o Senhor tem cura, tem libertação, tem restauração para a nossa vida. Tem uma vida genuinamente, assim, abundante para nós em todas as áreas da nossa vida. E o que acontece muitas vezes, mulheres, né? Que nessa área das emoções a gente foi tão, né? Muitas vezes você foi ensinada a ser forte, a ser guerreira, a passar por cima de tudo, a colocar uma pedra, varrer para debaixo do tapete o que fizeram com você e pronto, e segue a vida e vida que segue. Mas só que a gente sabe hoje, né, que esse comportamento, essa atitude, esse modo de lidar com as feridas da alma, elas não é o que Deus espera de nós e não é o que o Senhor tem para nós, e isso não é cura. Fingir que não aconteceu, ignorar o passado, não é cura. Não falo aqui da gente ficar remoendo, né? Porque também tem outro extremo. Aquelas pessoas que ficam remoendo, né? As feridas, remoendo os traumas, remoendo tudo aquilo que aconteceu na vida delas. E o que acontece é que ficam presas ali no passado. Esse também não é o caminho. Qual que é o caminho então, Letícia? Né, nós vamos ver ao longo dessa live qual que é o caminho. Né? Então vamos começar, vamos definir o que de fato é trauma. Né? Trauma. O que é trauma? Trauma, ele é tudo que é externo, né? Tudo que é externo, uma situação inesperada, repentina, que aconteceu, trágica, que aconteceu com você e que te feriu emocionalmente. Trauma, se a gente olhar na questão da medicina, um exemplo, uma pessoa que teve um trauma, teve uma queda e teve um trauma na perna. Aquilo ali foi o quê? Aquilo ali foi, um exemplo, quebrou uma perna, foi um trauma, né? Muitas pessoas sofrem acidente que tem traumatismo craniano, houve um trauma, ou seja, houve uma pancada, houve uma situação externa que aconteceu com a pessoa que denigriu aquela pessoa. E ela vai precisar de o quê? De um tempo para se restabelecer daquilo. E muitas vezes, alguns traumas físicos, né, no lado assim da medicina, eles geram o quê? Sequelas. E na questão psicológica, emocional, não é diferente também. Vão ficar sequelas, vão ficar trauma. Vai ter um dano na sua mente devido a algum evento angustiante que você não foi capaz de controlar aquilo. Então, assim, vai acontecer o quê? Um dano. Vai ficar ali um machucado realmente na sua alma, nas suas emoções. E por mais que a gente passe alguns traumas, que a gente já vai falar um pouquinho sobre esses traumas, por mais que a gente passe por eles, né, e a gente decida, não, isso não me define mais, mas só que você não perdoou, ou você não ressignificou aquilo, você simplesmente entra naquele lugar, não, colocou debaixo de um tapete, varri para debaixo do tapete que me fizeram e segue a vida. Aquele trauma, ele vai ficar ali. Você pensa que você já superou, mas só que ele fica ali embaixo, ele fica como se fosse uma ferida que cria uma casca grossa por cima. Mas só que ali embaixo ele fica o quê? Pulsando, doendo. E ele fica o quê? Trazendo consequências, sequelas na sua vida emocional. E essas sequelas, elas são vistas aonde? Através do quê? Do seu comportamento, da sua identidade. Então, por isso que é necessário a gente orar para esses traumas, para essas feridas emocionais que nós temos, que nós carregamos.
Não para ficar ali lambendo e se vitimizando. Ah, eu sou uma coitadinha. Ah, eu sou assim porque me abusaram de mim. Ah, eu sou assim porque minha mãe e meu pai me abandonou. Ah, eu sou assim porque a minha mãe tentou me abortar e não conseguiu. Ah, minha mãe me rejeitou. A minha mãe é uma narcisista. Ou senão meu pai é um abusador, um alcoolista. Ele é um negligente, não foi embora, abandonou a família. Ah, eu sou assim porque aconteceu isso na minha adolescência, na minha infância eu fui humilhada, eu passei crise, escassez, eu sofri bullying, humilhação na escola, ou senão eu fui muito, apanhei demais, né? Eu sou assim. Tudo são traumas. Mas até que ponto que eles vão definir a nossa vida? Até que ponto a gente vai permitir que isso que aconteceu com nós vai definir quem nós somos, né? Então, assim, trauma é tudo que o nosso inconsciente entendeu, interpretou, né? E deu um significado ruim para aquilo. Algo que causou um sofrimento, que machucou a sua alma, que te fez sentir mal, triste, com raiva, injustiçada, ofendida. Tudo isso é trauma, né? E assim, existem alguns traumas que assim o nosso é tão bonito porque o nosso cérebro, ele foi feito para quê? O nosso cérebro ele sempre vai priorizar o quê? A nossa vida. E ele sempre vai prezar por quê? Por não gastarmos energia. Então, assim, tudo que ele vê que pode nos causar um dano muito grande, que a gente não tem preparo para lidar com aquilo, ele vai fazer uma coisa que a psicologia define como recalque. O que é recalque? É uma situação traumatizante que você passou, que no momento que você passou, você não tinha condições, maturidade para enfrentar e ressignificar aquilo. Então, o seu cérebro pegou aquela situação e jogou para dentro de um quartinho, podemos assim dizer, que tem dentro da nossa mente, do nosso psicológico, nosso psique, chamado inconsciente. E ele jogou esse trauma lá para o inconsciente e trancou a porta. E falou, fica aí. Você não tem condição de sair à tona agora. Mas só que aquele trauma, ele fica lá dentro do inconsciente e a gente não lembra muitas vezes. A gente não tem consciência, ou seja, se está no inconsciente, nós não temos consciência do que aconteceu. Mas ele fica lá e ele não fica morto. Ele fica lá, mas ele fica pulsando. E ele gera uma energia dentro de nós. E essa energia é liberada através de comportamentos. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem porque tem um comportamento, um certo tipo de comportamento, e ela não consegue entender. E só no ambiente terapêutico, né, com uma análise profunda, com as ferramentas corretas do inconsciente, que a pessoa vai conseguir acessar essas memórias. Por quê? Porque no ambiente de terapia, a nossa estrutura psíquica e emocional, ela vai sendo o quê? Sedimentada. Ela vai sendo fortalecida. Então, no momento em que esse inconsciente, ele entende que aqui no consciente você tem maturidade e que você vai conseguir lidar com aquilo, ele abre a porta, eu tô sendo bem didática, tá? Ele abre a porta e deixa essa memória desse trauma sair. Por isso que muitas pessoas descobrem abusos, traumas, coisas que aconteceu depois de anos, de 30, 40, 50, 60 anos depois que aconteceu. A pessoa não tinha a menor consciência do que aquilo que tinha acontecido com ela, mas o inconsciente, ao sentir que a pessoa está preparada, que ela vai conseguir lidar com aquilo, e ela não vai surtar, ela não vai entrar numa depressão, ela não vai assim entrar num estado de podemos assim dizer, de perder o controle emocional. Quando o inconsciente ele entende isso, ele abre a porta
e deixa essa memória sair, e é onde há cura. Porque só seremos curados dos traumas quando acontecer o quê? Quando o nosso psique, a nossa mente, a nossa alma estiver preparada para lidar com isso. Então, assim, é muito bonito porque a gente vai acessando, como posso dizer, camadas de cura emocional processual. Então, assim, muitas vezes as pessoas vão para terapia e acham assim que em poucas sessões vão resolver. Não. É necessário construir, fortalecer um emocional para poder começar a lidar com os traumas. Entendeu? Então, assim, e por que é importante a gente lidar com os traumas, Letícia? Mas o Senhor falou que depois que a gente se converte e tudo na nossa vida acabou o passado, eis que faço nova todas as coisas. Quando a Bíblia se refere a esse processo, é o processo é o processo da nossa vida de conversão espiritual, porque nós somos, na última live eu falei isso, nós somos um espírito, a nossa essência é um espírito. Então nós somos um espírito que tem uma alma. A alma é o que? A sede das emoções, pensamentos, sentimentos e da nossa consciência. Então nós temos um espírito, que é o fôlego de vida, que é aquilo que vem de Deus em nós. Nós somos isso, essa é a nossa essência. Nós temos uma alma que habita num corpo. Então, quando a gente se converte ao Senhor, né? Tô falando aqui num ambiente cristão, para as mulheres cristãs. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e a gente decide seguir Jesus, a gente aceita o sacrifício de Cristo na nossa vida, a gente confessa Jesus como o nosso único suficiente Salvador, o que acontece? A palavra diz, gente, eu não lembro a referência, tá? Mas a palavra diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Ou seja, antes estávamos mortos nos nossos delitos, ou seja, nos nossos pecados. O pecado trouxe o quê? Separação, de morte entre Deus e o homem. Houve essa separação. E aí nós estávamos mortos espiritualmente. Então o nosso espírito, ele estava nesse lugar de morte espiritual. Quando nós aceitamos a Jesus, esse espírito é como se ele fosse ressuscitado novamente, automaticamente. Nós saímos desse lugar de morte espiritual e passamos para o lugar de vida, a vida de Cristo, vida eterna. Amém? E aí o que acontece? Sim, a partir daquele jeito, o Senhor, a palavra fala que é feito novas todas as coisas. No nosso espírito, nós somos vivificados. Isso, vivificados. Mas a nossa alma, isso não acontece automaticamente com a nossa alma. Será necessário o quê? Um processo. Um processo de quê? De cura nessa alma que estava lá junto, né, no pecado, e agora essa alma ela precisa de quê? De ser curada, de ser restaurada, porque o pecado deixou o quê? Marcas nessa alma, tanto o pecado nosso quanto o pecado de outras pessoas sobre nós, porque o trauma os traumas que as pessoas nos causaram não é nada mais, nada menos do que fruto do livre-arbítrio daquela pessoa que te feriu. Aquela pessoa que te abusou, que abusou de você, que te maltratou, que te abandonou, o que ela tem? Ela teve, no momento, ela teve o livre-arbítrio. Ela teve a escolha de fazer isso ou não. E ela escolheu fazer. Isso é o quê? Fruto do quê? Do pecado.
Então nós carregamos na nossa alma as marcas do pecado, tanto nosso, que nós escolhemos também, porque alguns traumas também a gente vive devido às nossas escolhas, mas que também estão ligados ao passado, né? E marcas que fizeram em nós, resultado do pecado. E isso não vai ser restaurado assim, automaticamente, da noite para o dia. É necessário que um processo de quê? De restauração, de cura. Então, assim, lá na alma é que está registrado os traumas os traumas que a gente sofreu. Entenderam? Então, assim, será necessário um processo. E dependendo do trauma, a pessoa não consegue passar por isso sozinho. Não vai ser possível se curar sozinho, dependendo do nível do trauma, o tipo de trauma, a idade em que você sofreu esse trauma específico, não vai ser possível conseguir sozinho. Vou te falar isso já, tá? Talvez você consegue mascarar, talvez a pessoa consegue fingir, coloca aquela máscara de tá tudo bem, mas lá dentro ele pulsa de dor. E quando Cristo ele morreu por nós naquela cruz, mulheres, não foi só para nos restaurar da morte espiritual para a vida eterna, para irmos morar com o céu, não. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi para a gente alcançar cura no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, falar de cura emocional, de superação de trauma, não tem como a gente desvincular isso que nós que somos cristãs, tá? Nesse ambiente aqui de mulheres cristãs, eu estou falando. Que fique claro, tá? Não, sem nenhum preconceito a nenhuma religião, mas nós aqui que somos cristãs, falando para vocês segundo a nossa fé, que é a Bíblia, que é o Evangelho de Cristo, né? Que nós cremos nisso, e é nisso que cremos, que vivemos. Não tem como a gente passar por esse processo sem Cristo. Não tem. Porque é como eu falei, alguns traumas, eles vão estar guardados, trancafiados, dentro do quartinho secreto do inconsciente. E nós temos um ajudador, um auxiliador, mas que ele é muito educado, que ele se chama Espírito Santo. Então, quando nós temos essa consciência que precisamos ser curadas, que aconteceu alguma coisa com a gente precisa de cura, mas a gente não sabe lidar com isso sozinha. A gente, além de pedir ajuda profissional, para alguém que vai te ajudar, que vai te dar as ferramentas, que vai te ajudar a se fortalecer para enfrentar isso, porque não é uma frase de efeito que vai trazer cura sobre a alma. É o que? Vai ser o seu enfrentamento daquilo que vai trazer cura, com as ferramentas que o profissional vai te trazer. Então, assim, quando nós nos submetemos a esse processo e nós nos apresentamos ao Espírito Santo, sabe aquele quartinho lá do inconsciente? Eu não sei o que tem lá, ou muitas vezes a gente até sabe, né? No fundinho lá da nossa alma, mas que não é no inconsciente, a gente tem consciência, mas a gente não quer mexer. Quando a gente dá essa autorização ao Espírito Santo, pode mexer. Eu quero ser de fato curada. Eu quero de fato sair desse lugar de dor, de tantas coisas que a gente vai ver que os traumas podem causar. Quando a gente dá essa autorização para o Espírito Santo, irmãs, assim, é tremendo o que ele faz. Dói. Não vou ser hipócrita. Dói, mas é suportável. E no final você olha assim, meu Deus, por que eu não me submeti antes?
Por que eu não me entreguei antes para esse processo? Doeu, é igual a música fala, doeu, mas agora não dói mais. Não dói mais. Ou seja, a dor do processo, ela vai ser menos, podemos dizer, menor do que a dor que ela vai causando ao longo da sua vida, arrastando e causando tantas outras dores, tantas outras frustrações, comportamentos e tantas coisas. Então, assim, falar de cura emocional, falar de traumas, nós que somos cristãos não tem como não falar do Espírito Santo, de Jesus, do sacrifício de Jesus na nossa vida, porque está muito atrelado. E quando a gente faz essa junção, a cura é perfeita, tá? A cura é perfeita, porque não há nada, escuta isso, não há nada, não há dor, não há trauma, não há nada que possa ter acontecido na sua vida que o Senhor Jesus não possa curar. Quando ele morreu lá naquela cruz, foi por todos os pecados, tanto os seus quanto os que te feriram. Então já tem cura para você. Só que você precisa acessar. E para acessar essa cura, você vai ter que se mover. Nós vemos isso na Bíblia. A maioria dos milagres exigia das pessoas o quê? Uma ação, um movimento. Então não adianta você orar, cruzar os seus braços, ai Senhor, me cura. O que ele tem te pedido para isso? Né? Nós vamos falar de cura no outro dia. Hoje eu quero falar mais dos traumas. Então não há nenhum trauma, por mais terrível que tenha sido que aconteceu com você, por mais doloroso, por mais assim desumano que tenha acontecido na sua vida, há cura para isso. Você pode ser curada desse trauma. Você pode vencer esse trauma. Você pode aprender a ressignificar esse trauma. O que é ressignificar? É dar um novo significado para esse trauma. Esse trauma, ele tem um significado aí na sua vida de dor, de sofrimento, de angústia, de mágoa. Mas você pode dar um outro sentido para ele. E isso é possível. Isso é possível. É possível acessar essa cura. Não é impossível. Tá? Então, assim, não importa se você viveu de fato a situação ou não, sabe? Se o seu cérebro registrou como real, então entende, o seu cérebro entende, um exemplo, um pai que trabalha muito, um exemplo, é um pai provedor, um pai bom, não, é um pai protetor, provedor, amoroso, mas ele trabalhava muito e ele era ausente. Ele abandonou essa família, essas crianças? Não, não teve abandono. Mas o cérebro de uma daquelas crianças, o cérebro da criança, e assim, eu falo isso porque eu sou professora e a gente vê isso muito, né? Ou senão um caso de um pai que se separa do filho, se separa do filho não, se separa da mãe, né, da esposa, mas ele é um pai presente, ele tá junto, ele não abandonou de fato. Talvez ele saiu da casa, mas ele não abandonou emocionalmente aquelas crianças. Mas o cérebro daquela criança, o inconsciente dela registrou como um abandono. Tá vendo? Ou senão, outro exemplo que eu dei do pai que estava ali presente, que não saiu de casa, que trabalhava muito para dar o melhor, aí foi o melhor que ele, né, para dar o melhor para aquela família. E ele era um homem bom e tal, mas só que o que acontece? Aquela criança registrou aquela ausência como abandono. Então pode ter acontecido realmente, de fato, um abandono, igual o segundo caso, igual acontece, né,
90% dos casos, quando há questão de divórcio, que há realmente, além de um abandono físico, geográfico da casa, há realmente também um abandono emocional, um abandono financeiro, de suporte, a um abandono geral, né, daquela criança. Então, assim, a criança vai registrar aquilo como abandono. Abandono. A mesma situação, a criança, um exemplo, talvez a mulher, antigamente acontecia isso muito, né? As mulheres tinham muitos filhos, acontecia alguma coisa, ou elas ficavam viúvas, ou o marido abandonava, e ela ficava ali com... Tem histórias assim na minha família, né? A mulher ficava ali com 9, 7, 5, 6, 10 filhos, sozinha. E aí ela tinha que trabalhar para sobreviver. E o que ela fazia com aquelas crianças? E na maioria das vezes, pessoas simples, sem entendimento, o que elas faziam? Elas deixavam, ia distribuindo as crianças na casa dos conhecidos. Deixavam na casa da prima, da tia, da avó, da mãe, de não sei quem, assim, da conhecida, da amiga. E deixava essas crianças, por quê? Porque se ela ficasse com todos ali, eles iam todos morrer de fome. Iam para a rua e iam todo mundo morrer de fome. Então, para tentar salvar a sobrevivência, a mãe fez isso. Ela nem sabia, principalmente antigamente não tinha essa consciência de trauma, de emoção, não tinha nada disso, sabe? Assim, só quem acessava esse conteúdo eram pessoas assim muito mais de classe média alta e olha lá, e quem assim tinha um entendimento maior, e na época muito assim essa questão das emoções era voltado muito só para os problemas psiquiátricos mesmo. Então era normal essa prática de pegar os filhos e distribuir nas casas. Mas assim, para quê? Para a sobrevivência daquelas crianças. E aquelas crianças registraram essa atitude como o quê? Abandono. Minha mãe foi, me deixou, não voltou mais. Voltava de vez em quando, uma vez no mês, no Natal, no meu aniversário, até que parou de voltar. Isso foi o quê? A criança registrou como o quê? Abandono. Então, assim, e isso traz causas e sequelas na vida das pessoas, né? Então, assim, os principais traumas vivenciados pelas pessoas são os principais, tem diversos, tá? Mas eu elenquei aqui alguns, mais principais, os mais vivenciados. Rejeição, a questão do aborto provocado, que não deu certo. Aí, né, minha mãe tentou me abortar porque não tinha condição de me criar, meu pai, na época, deu dinheiro para ela me abortar, a sogra deu um chá assim, para tentar me abortar, e eu não consegui. Aquele bebê, lá no feto, ele registrou aquela atitude como o quê? Rejeição, né? Contra um atentado à vida dele. A questão da ferida paterna. Olha, e esse negócio é tão forte que já existem estudos da neurociência e da epigenética que descobriram o quê? Escuta só. 80 dias antes de ocorrer a fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, se a mulher passar por alguma situação traumatizante, tanto que o trauma ele fica registrado não só na mente, no psicológico, não. O trauma ele fica registrado no corpo. Porque nós somos espírito, alma, corpo. Tudo que acontece em um reflete no outro. Não tem como a gente desmembrar isso. Somos essa tríade. Então, essa mulher, essa parte do corpo, alma e espírito, eu que coloquei na epigenética, que fala isso não. Mas assim, a epigenética diz o quê? 80 dias, pode pesquisar aí vocês depois. 80 dias antes de houver a fecundação, se aquela mulher passou por um evento traumatizante,
Quando ela engravidar, depois de 80 dias, ela engravidou. Naquele momento, aquele feto, aquele embrião, ele já acessa esse trauma da mãe. Por isso que muitas vezes a gente vai conversando com as pessoas e as pessoas falam que não sabe de onde vem aquele sintoma de rejeição, de abandono, mas o que? A mãe talvez passou por aquilo e ele acessou aquelas memórias da mãe. Então é muito forte, muito forte. Então assim, vocês já pensaram, nós mulheres, você já pensou que você já esteve no útero da sua avó? Você já esteve na sua avó? Porque você, antes de ser um óvulo na sua mãe, a sua mãe era um óvulo da sua avó, né? E a terapia sistêmica, né, que fala dos traumas transgeracionais, vai explicar isso de uma maneira perfeita. Então, assim, existem coisas profundas na nossa alma, no nosso inconsciente, que a gente não tem consciência do que é. E muitas vezes a gente leva aquele comportamento, eu sou assim porque eu sou assim. E você não entende por que você tem esse comportamento, aquele comportamento. E quando a gente vai olhar, trazer esse olhar para o profundo e o inconsciente ele é preparado e ele consegue acessar essas memórias, né? E ele consegue liberar, a gente vai entendendo tudo. Por isso que nós temos que buscar essa cura em Deus. Não existe pessoa que não tenha, eu não preciso de cura emocional. Em alguma parte da sua vida, né? Você foi ferida. Amém? Lógico que cada pessoa numa proporção, numa dimensão, e cada um lida com um trauma, com o mesmo trauma de maneira diferente. Não é todo mundo que passou por abuso que vai apresentar uma regra assim, né? Então, assim, a gente tem que entender o porquê esses traumas, qual é o nosso comportamento. Por isso que é necessário que o autoconhecimento, por isso que eu comecei de trás para frente. Porque primeiro a gente tem que se conhecer, para você começar a questionar essas coisas. Será que isso realmente faz parte de mim? Será que esse comportamento, essa atitude, esse modo de ser, de pensar, de agir, isso realmente faz parte de mim? Ou isso é oriundo, é fruto de algum trauma? Não que eu quero colocar aí caraminhola na cabeça de todo mundo, falar que todo mundo é traumatizado, não é isso. Mas assim, para trazer cura, para trazer o quê? Entendimento. E também não é para ficar se lamentando, mas eu descobri isso. Não, gente, pelo contrário, é pra gente evoluir, pra gente crescer. Entendeu? Então, assim, os principais traumas, voltando lá, ó, rejeição, ferida paterna. Ferida paterna, eu falo que ela é a ferida da humanidade. É a ferida principal da humanidade. É a ferida paterna. E também a ferida materna, problemas de relacionamento com a mãe, abandono, abuso verbal e emocional, abuso sexual e abuso físico, que é o que? Violência, né, no corpo físico. Abuso verbal são palavras que feriram, e emocional também. Bullying, que acontecia muito na nossa geração, né, na geração de quem nasceu ali da década de 90 para trás. Essa questão do bullying era normalizada na nossa sociedade. Não existia um pensamento assim, isso é bullying, isso vai causar um dano psicológico na pessoa. Não, era considerado que besteira, brincadeira de criança. Não liga não, isso é coisa de menino. Não liga não. Essas meninas mentirosas.
Esses meninos, não, bate nesse também. Entendeu? Então, assim, o bullying, ele era normalizado, né? Até ali a década de 90. Então, assim, de 2000 para cá que começou os estudos sobre bullying e tal, começou as leis, né? Essa reflexão, o pensamento, tudo nessa área é muito novo. Então, antigamente, você sofrer chacota, humilhação por quem você de maneira repetitiva, porque o bullying é isso, é quando uma pessoa, uma criança, um adolescente, um jovem, ele denigra a imagem do outro pelo que o outro é, ou pelas condições que o outro apresenta, de maneira o quê? Repetitiva, tá? Então, assim, essas práticas eram consideradas normais. E até eu falo, eu falava isso assim, na minha época a gente era assim mesmo e tá tudo bem, eu não morri. Não morri por conta disso. Isso é frescura desses meninos hoje em dia. Hoje esses meninos são mimizentos. Lógico que todo exagero, ele é danoso também, né? Vejo que também, devido a essa... É o que eu estava até conversando com meu marido ontem, devido a todas essas coisas que a gente passou na nossa geração, hoje, né, aí os pais também maximizaram demais. Aí um exemplo assim, eu sou professora e eu passo isso assim, constantemente. Menininha de 6 anos, criança de 6 anos, eles ainda estão ali construindo as relações e eles são muito sinceros. E se ele se sente frustrado, ele não quer mais ser amigo daquele colega. Então, exemplo, se o coleguinha, a menina estão lá brincando. Aí a menina não fala assim, uma pede para a outra, deixa eu brincar com a sua bonequinha, ou na maioria das vezes elas nem pedem, elas pegam para brincar. Aí a outra do grupo fala assim, não é para pegar. Aí elas começam a brigar, falam, não sou sua amiga, não gosto de você. Gente, são crianças de 6 anos. Elas estão construindo ainda, eles ainda estão construindo essa questão da rejeição, entendeu? Da frustração, de apartar aquilo que eles não gostam. Então, assim, não tô aqui normalizando o bullying. O bullying é diferente. Aí vai a gente tentar explicar isso para as mães de hoje em dia. Que aí elas vão lá na escola reclamar, olha, minha filha não quer vir mais para a escola porque diz que a menininha, a coleguinha X não quer mais ser amiga dela. Gente, isso não é bullying, né? Ele não tá denegrindo a imagem, o emocional, a pessoa em si, né? Tá? Aquilo é uma criança demonstrando para outra a sua frustração. Qual que é o nosso papel? Nós, como educadores, a gente senta com as crianças, explica, não pode falar assim com o coleguinha. Se você não quer que ela faça isso, você explica. Por quê? Porque eles estão na fase de aprender isso. Então é normal, mas só que devido a todas essas situações que foram muito fortes na nossa infância, hoje, enquanto pais, se maximiza muito. Aí, assim, essas coisas mínimas, a gente coloca que é bullying. Isso não é bullying. Bullying é o quê? É quando denigre a imagem da criança, sabe? E quando isso se torna repetitivo e fere a identidade da criança. Aí sim, a gente tem que ser tratado, tem que tomar as medidas possíveis enquanto pais, né? Buscar saber, entender o que está acontecendo, né? Já falo aqui como professor, na maioria das vezes, a gente tenta fazer esse trabalho sempre de conscientização, sabe? Um educador que ele tem um mínimo de consciência, ele não vai ser apático ou negligente quando ele vê uma situação dessa. Já tive situações realmente de bullying na minha sala, e a gente entra em contato com os pais dos agressores, que a gente pode dizer assim, né? Nem sei se pode usar esse termo. A gente entra os pais da criança que está sofrendo bullying, dos que estão fazendo bullying, a gente senta, conversa, orienta as crianças.
né? E isso é até cabível, dependendo. A questão é até cabível de quê? É crime. É crime. Então a gente não vai ser condizente com isso. Agora, ela não quer mais brincar comigo. Ele falou que não vai mais olhar na minha cara. Isso não é bullying, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, assim, bullying é isso, mais ou menos, tá? Deu pra entender, né? Outro trauma, né, que as pessoas passam muito. Luto. O luto, ele é um trauma, né? O luto de morte de pessoas, né? De parentes, de pessoas, de parentes, de entes queridos, de amigos, né? E luto também, perdas, tá? Perdas de divórcio. O divórcio acaba que ele é um luto, mas ele é um trauma também, né? Um cachorrinho que morre é um luto. Uma empresa que fecha é um luto, que a pessoa vai passar, cada um, lógico, na sua dimensão, tá? Perdas, frustrações, um negócio que não deu certo e fechou, uma empresa que quebrou, um empreendimento, né? Uma mudança que não deu certo. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, de fato, que não dê certo, que causa uma perda, é um luto, é necessário passar por aquele processo de luto, tá? O divórcio é um trauma, né? Porque porque ele é um luto, é a morte de um relacionamento, é a morte de um casamento, é o fim, né? Então, assim, as pessoas envolvidas, o casal envolvido no divórcio, eles precisam ressignificar essa dor, vai passar pelas fases do luto, né? Daquilo ali tem que ter essa ressignificância. E a questão do aborto também é outro trauma. O aborto espontâneo, que causa um trauma na mulher, tanto o aborto provocado, tá? E o aborto espontâneo, gente, e o aborto provocado também, ele causa também um trauma na vida. Um exemplo, um casal estava tentando engravidar, engravidaram e teve um aborto. Espontâneo, vamos dizer, espontâneo. Não deu certo, abortou. Aquela próxima criança que vai ser gerada, aí passa uns meses, né, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo aquele casal vai demorar para se curar disso, desse trauma, dessa perda, porque é um filho que morreu, e esse filho ele precisa ocupar um lugar ali naquele casal. Aquela criança que vai ser gerada próxima naquele ventre, se a mãe, se os pais não forem curados nisso, não colocarem aquele filho que foi perdido, que morreu, no lugar dele, isso aí é teoria sistêmica, tá, gente? É a terapia sistêmica familiar. Então, o que acontece? Se o casal, principalmente a mãe, não colocar aquele filho no lugar dele, não simplesmente igual a gente entende, abortou, nem era vida. Era uma vida ali para aquela mulher. Independente do discurso, do que o povo fala, de não sei quantas semanas, não importa. Para aquela mulher, para o físico dela, para o corpo dela, para o psicológico dela, era uma vida sendo gerada. E aquela vida que se foi, ela tem que ter um lugar na família. Então, aquela mulher, quando ela vai... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. Eita, tá quase. Então, aquela mulher, quando ela vai gerar novamente, ela tem que reposicionar aquele filho ali. E toda vez que ela tem que contar aquele filho, ela precisa fazer isso por ela e pelos próximos filhos. Porque senão os próximos filhos, o próximo filho que virá, ele vai ocupar um lugar que não é dele. Aí já começa tudo uma bagunça na identidade da criança, entendeu? Então, assim, é necessário
né? Essa mulher que passa pelo aborto, ela se curar disso, se ressignificar esse trauma, para quê? Para a próxima criança que vai ser gerada no ventre dela, seja gerada no lugar correto. Entendeu? Então, assim, isso é muito forte. Tá vendo que são coisas que antigamente a gente não tinha conhecimento. As mulheres tinham aborto e passavam a vida, sofriam, ficavam tristes ali, passavam pela fase do luto. Mas o próximo filho, exemplo, assim, era o primeiro que ela tentou, que morreu, né? O outro que foi gerado, ele não é o primeiro, ele é o segundo filho. O primeiro filho, ele carrega toda uma significância na estrutura familiar. Então, aí já gerava uma criança no lugar errado, posicionado no lugar errado no sistema familiar. Então, isso ia causando o quê? Um monte de... Já causa um monte de... Então, assim, tem vezes que a gente não entende, muitas vezes a gente é esse filho que foi gerado no lugar errado, que foi colocado, posicionado no sistema familiar no lugar errado. E aí você não entende por que a sua vida é assim, porque os seus comportamentos é assim, porque por quê? Porque você tem que ser reposicionada no seu lugar de filho, ali no sistema familiar. Então, gente, não, é muita coisa, sabe? É muita coisa, assim, e é poderoso, mas tudo isso tem cura, tem restauração, tem ressignificação. Então, assim, o que a gente pode, né? Vou voltar aqui só um pouquinho. Cada um desses traumas que eu falei daria só uma live de cada trauma, porque são profundos. Por exemplo, abuso sexual. Gente, abuso sexual é um trauma que causa danos profundos na identidade das pessoas, das mulheres, dos homens, do ser humano que passa por isso. Os homens também. Eles muitas vezes escondem, tá? Isso que foram abusados, e pela questão social da não vulnerabilidade e de não mostrar as fraquezas, e porque a sexualidade do homem sempre foi colocada de uma maneira muito errada. Então muitas coisas que assim eu nunca, assim, não, eu sou mentora e conselheira de mulheres, não sou terapeuta, mas já ouvi vários casos ouvir, tá? Questão de participar de grupos terapêuticos, casos de homens, né, que foram abusados e que no momento aquilo ali doeu, machucou, mas foi ressignificado como que faz parte de ser homem. Um menino de 10, 11 anos, sabe, que é aliciado por uma mulher mais velha, uma mulher que já tenha consciência. Antigamente isso era dado que, ele é homem, é isso aí, ó. É isso aí, já começou cedo, gente, isso é abuso. Por mais que foi tratado dessa forma, pode ir lá no inconsciente desse homem, pode ir lá, que tem marcas desse trauma, porque foi uma experiência sexual indevida na época indevida. O nosso corpo anda junto com o nosso inconsciente. Lembra que a nossa alma não tem como desvincular? Então você não tem como dizer que no corpo dele ele estava pronto para participar, ter isso, mas assim, o emocional ele era de uma criança ainda. Então foi totalmente deturpado na mentalidade, na ideia daquela criança. Né? A sexualidade dele ali, ou dela, da menina, não importa, foi o que? Totalmente deturpada para aquela idade. O corpinho dela, o emocional, o psicológico não estava pronto para aquele toque. E nem sempre essa prática, não posso ficar falando muito, senão o Instagram derruba. Então, assim, se essa prática, sabe, nem sempre é a consolidação do ato em si, toques, né? Alguma coisa que aconteceu, talvez nem toque, visualizar cenas, ter acesso a conteúdos proibidos, tudo isso vai causando o quê? Traumas
e disfuncionalidade, o que? Na identidade, na sexualidade, tanto da criança, do menino, da menina, tá? Não é só porque menino, foi descoberta, não, é trauma, entendeu? Então, é sobre isso. Agora, pra gente finalizar, como que a gente, né? 6 dicas para superar os traumas. Primeiro, se você já tem consciência de algum trauma que você passou, algum desses traumas que eu falei, que são os principais, rejeição, ferida paterna, ou seja, qualquer problema que teve com relação à figura do pai ou da mãe, abandono, abuso verbal, emocional, abuso do corpo físico, né, de todos os aspectos, bullying, luto por morte ou por perda, divórcio, ou aborto espontâneo ou provocado, tá? Se você já teve algum desses traumas, é importante que você, primeiro, busque apoio e orientação profissional. Procure um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, alguém que seja competente para te ajudar a entender se algum comportamento que você tem está vinculado a esse abuso. Se não, beleza. Mas assim, 99,9% vai ter coisas para tratar, né? Primeira coisa, você tem que reconhecer e aceitar o trauma. Não tem como, né? Você superar um trauma se você não reconhece que isso é um trauma. Até reconhecer que isso é um trauma, que é uma ferida que está aí pulsando dentro de você, que está trazendo sequelas nos seus comportamentos, esse é o primeiro passo. Então, assim, parar de olhar com essa normalização da vida. Eu sou assim, eu sou forte, aconteceu isso, passado é passado e bola para frente, né? Compreender que o quê? Que é normal e é válido experimentar o que? Raiva, dor, tristeza e outras emoções relacionadas a esse trauma, tá? Um exemplo, tem gente que sofreu abuso que não gosta de tocar no assunto porque sente um desses sentimentos, né? E aí quer reprimir. Esse não é jamais a repressão do sentimento, da emoção, é o caminho do trauma. Só vai gerar mais outras coisas, tá? Segundo, igual eu já falei, busque ajuda, apoio e orientação profissional. Pratique o autocuidado, né? Cuidar de si mesma, né? É essencial para lidar com os traumas emocionais, principalmente traumas relacionados, né, a abandono, rejeição, abuso, violência, tudo isso aí você vai ter que aprender a cuidar primeiro de si mesma, porque você foi tão ferida, né, talvez, e agora você precisa primeiro aprender a cuidar de si mesma. O quarto, desenvolva estratégias de enfrentamento saudáveis. Perdão, gente. Então, assim, técnicas de respiração, isso assim vai aprender tudo na orientação terapêutica, tá, gente? Na ajuda terapêutica, é tudo isso trabalhado. A escrita terapêutica é muito boa, escrever, né, sobre como se sente, os seus sentimentos com relação ao fato. Tem muitas pessoas que chegam tão regredidas, né, que a gente fala tão regredidas assim, mas que não conseguem falar o trauma, né? Tem consciência, não conseguem falar. Mas o que acontece? Escrevem. E isso, assim, é curador, porque é uma forma, uma maneira de você colocar para fora. A escrita, ela é terapêutica, né? Outra coisa, crie uma rede de apoio, né? De acordo com aquele trauma que você passou, se for uma coisa muito forte, muito grave. Um exemplo, mulheres que perdem os filhos ou que perdeu o marido, está enfrentando a viuvez. É bom você se conectar com pessoas que sentem a sua dor, que compartilham da mesma dor, né? Porque quando você escuta o outro, você tem consciência da sua dor. Você tem consciência do que você pode fazer e assim, a questão de ouvir
e ser ouvida é totalmente assim, curativo. Tá? Um grupo terapêutico, dependendo aí no divórcio, mulheres que passaram por divórcios traumatizantes, procurem aí um grupo, talvez, né, não sei, na sua igreja, não sei, na comunidade, na cidade, eu não sei, nos centros sociais que existem, né, se existe algum grupo terapêutico voltado para o trauma específico que você passou, é muito importante porque faz parte do processo. Tem pessoas que não conseguem encontrar cura no ambiente terapêutico individual, mas são totalmente curadas no ambiente do grupo. Então, assim, cada um, entende? Cada um vai ter o seu processo. E é interessante a gente se conhecer para a gente saber qual que é o processo, né, que eu estou disposta a enfrentar. Ou tem gente que começa primeiro no grupo para se fortalecer para ir para o individual, né, para abrir as suas dores, os seus traumas. E outra coisa, a última, né, desenvolva o perdão. O perdão, ele é crucial para a cura de qualquer trauma, de qualquer ferida emocional. Tá? Não tem como trabalhar cura sem perdão. É o primeiro passo para ressignificar esse trauma, essa dor, essa ferida, é o perdão. Né? O perdão não significa esquecer, né? Mas é o que? É se libertar do peso emocional que esse trauma carrega, né? É lidar com aquele estresse, com aquela emoção, né? Então, assim... Então é isso, gente. E procurem, né? Orem ao Senhor. Vocês que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois, você olha para dentro de si, que existem coisas na sua alma, na sua vida, que você precisa ser tratada, ser curada, se abra para esse processo. Se você ainda não consegue, comece a orar. Nós que somos cristãs aqui, né? Comece a orar para o Espírito Santo te fortalecer para isso. E que ele te apresente a pessoa certa, o profissional certo, o conselheiro, mentor, não sei, quem vai te ajudar a dar uma luz, né, a se libertar desse peso, dessa dor, dessa ferida que está aí, muitas vezes, como que fala? Incrustada, adormecida, anestesiada, mas que não deixou de existir. Tá? Aquela, por baixo dessa casca tem uma ferida que pulsa e a gente sabe que quando tem. Você sabe quando tem. Então, faça isso. Não fique sofrendo sozinho. Não fique pensando assim, eu sozinho vou dar conta de me curar. Um dia eu vou dar conta de superar. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5, uma coisa assim, Tiago 5, que fala assim, confesse os seus pecados a Deus para alcançar o quê? Perdão. E uns aos outros para alcançar o quê? Cura. Então, assim, não estou falando para você sair falando a sua vida, contando a sua vida para todo mundo, abrindo o seu coração, contando os seus traumas para qualquer pessoa, não, pelo contrário, muito cuidado com quem você vai abrir a sua vida, porque ao invés de trazer cura, pode trazer mais ferida. Então, assim, procura uma pessoa, se você não tem ninguém confiável que pode te ajudar nesse processo, tá? Procure um profissional para isso. Existem hoje excelentes profissionais cristãos, gente. Chega desse negócio de pensar que psicologia, que terapia não é de Deus. Gente, em nome de Jesus, a ciência está aí para nos ajudar. Existem psicólogos, terapeutas, psicanalistas, muito de Deus, sabe? Pessoas assim comprometidas que vão tratar a sua ferida, até mesmo profissionais que não professam sua fé, mas que são competentes ao ponto de lidar com o seu trauma sem ferir os seus princípios morais e religiosos da sua crença de fé.
Então, assim, procure um profissional para te ajudar. Se você não tem alguém a quem você procurar, um exemplo, no seu círculo da igreja, no seu ambiente, né? Porque é diferente você compartilhar com uma amiga e você realmente compartilhar e abrir com quem vai conseguir te dar uma direção. Que a amiga ali vai te ouvir, vai ser bom compartilhar com uma amiga? Vai. Ela vai, o fato de falar já ajuda, já é curativo. Mas assim, não vai trazer a cura que necessita, a ressignificação que precisa, vai trazer um alívio momentâneo. Mas quando a gente procura alguém que realmente vai conseguir, vai ser apto para nos dar uma direção, né, de como curar essas feridas, é outro nível. Ah, eu já fui, se você já teve experiências com profissionais, psicólogo, terapeuta, não importa, que você não gostou, não julgue toda uma categoria de profissionais excelentes que tem aí hoje só por conta de uma experiência. Talvez aquele profissional tem muito disso, a gente tem que se identificar, tem que acontecer uma identificação, entendeu? Talvez você não se identificou com a técnica, talvez a abordagem daquela pessoa não foi ideal para o que você precisava, entendeu? Dê uma chance a outro profissional e não deu certo, procure outro, mas não desista de você. Quando a gente pega os nossos traumas, nossas dores e coloca debaixo do tapete, a gente está desistindo de nós mesmos. E Deus tem vida abundante para nós. Amém? Vamos orar? Quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer por essas mulheres que estiveram aqui comigo nesse processo, nessa live. Quero te agradecer por aquelas que vão ser alcançadas por essa live, Senhor, que o teu Espírito Santo traga convencimento. A tua palavra diz que só o Espírito Santo pode convencer. Eu posso ficar aqui falando sobre esse assunto, sobre a necessidade de procurar ajuda, eu posso ficar falando aqui horas por horas, mas é o teu Espírito Santo que convence. Aquelas que precisam, Senhor, realmente de uma ajuda para curar traumas, dores, feridas que ainda estão aí pulsando e influenciando e travando e bloqueando a vida dessa mulher, impedindo que ela viva o melhor de Deus, que ela viva uma vida abundante, que ela viva a vida que o Senhor conquistou para ela ali na cruz, Pai. Em nome de Jesus, tira toda resistência, que toda escama dos olhos possam cair em nome de Jesus, que toda fortaleza de resistência na mente, que toda crença limitante, que toda mentira do diabo possa cair por terra pelo poder do nome de Jesus. E essas mulheres sejam fortalecidas para procurar a ajuda, para trilhar o caminho do processo da cura, que é um processo. Senhor, nos fortaleça para isso, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui, agradecer a vocês que vão ver depois essa live, se você foi abençoada, se você foi edificada, se você conhece uma amiga, uma conhecida que precisa ouvir essas palavras de encorajamento, envia para elas. Daqui um pouquinho, questão de meia hora, 40 minutos, já tá ali no YouTube, eu posto aqui nos meus stories o link, manda no YouTube que é mais fácil de acessar, tá bom? E eu espero vocês na próxima. Eu falei por cima, gente, isso aqui é muito por cima, porque igual eu falei, cada trauma desse dava uma live, porque cada trauma desse é específico, mas eu não consigo, esse não é o ambiente para isso. Se você identificou, meu objetivo se você identificou alguma dessas coisas aqui, corre para procurar ajuda, ainda há tempo para você tá perdendo tempo. E no próximo sexta-feira, às 19 horas, aqui no meu Instagram, nós vamos estar falando sobre os comportamentos, porque a gente vai ver que cada trauma, ele gera um tipo de comportamento. E aí que vocês vão começar a identificar os traumas. Então, assim, não acabou ainda.
tá bom? Tem muita coisa boa vindo nesse mês por aí. Fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta-feira, uma noite de sexta-feira abençoada, um final de semana cheio da presença de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.